sobre o Evangelho de Jesus, que nunca foi tão importante, Pandia, e necessário em nossas vidas. A página de abertura não poderia ter sido melhor escolhida. A gente poderia ter dado como concluído o nosso estudo de hoje aqui. Mas, cumprindo aqui com a nossa singela tarefa, a proposta para essa manhã, ela vem revestida de um convite. É um convite para que a gente possa fazer uma pequena viagem no tempo, retornando os nossos pensamentos há pouco mais de 2000 anos, na região da Galileia, região essa um pouco mais aprazível do que a árida e desértica Judéia. Ali nessa região da Galileia, que a gente possa trazer em nossa tela mental a cidadela, o vilarejo da cidade de Cafarnaum, que fica à beira do lago de Genezaré ou lago de Tiberíades. E ali nessa cidade, que era voltada para o comércio pesqueiro, era uma vila de pescadores, e a título de curiosidade, nessa cidade, como em todas as cidades àquela época, havia uma sinagoga. E a sinagoga assumiu o papel de legislativo, executivo e judiciário daquela comunidade, daquela região. E ali, nessa vila de pescadores, grande parte dos discípulos de Jesus ali viviam. E em especial uma casa de Simão, em que Jesus habitualmente fazia suas visitas noturnas e ali falava um pouquinho da sua mensagem junto aos discípulos. E vamos dizer, a anfitriã dessa nossa excursão, aquela região, aquela época, é uma mensagem contida no livro, pequeno, grande livro, né? Jesus no Lar, de autoria de Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Neio Lúcio é um espírito que o Chico conseguiu, em suas obras, retratar duas encarnações desse espírito. E em sua última romagem terrena, em sua última oportunidade reencarnatória, Neio Lúcio, ele foi o Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, uma seção do Ministério da Agricultura naquela época. Então, tanto a família Joviano, como foi retratada em alguns romances de Emmanuel, Neio Lúcio foi retratado em dois romances dessas obras de Emmanuel. E curiosamente, nessa cidade, nessa sinagoga que havia nessa cidade, à época de Jesus, o chefe dessa sinagoga era Jairo. Jairo, um personagem das narrativas evangélicas que, como pai, foi até Jesus buscá-lo para que Jesus pudesse curar ou acordar a sua filha que estava em sono profundo. Mas voltando aqui à nossa proposta, ao nosso convite, essa anfitriã, essa mensagem, conforme falamos, consta na obra Jesus no Lar. E vamos aqui fazer ligeiros apontamentos em torno dessa narrativa, que é intitulada A Visita da Verdade. Então narra Neio Lúcio. Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o
e talvez porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Nós recordamos que ao longo da história da civilização humana, diversos emissários de Jesus vieram à Terra em diversos momentos, em muitas culturas, em muitas nações, para poder falar sobre a necessidade da espiritualização do ser humano. Então, o que Jesus está colocando aqui é a verdade no sentido espiritual. A verdade no sentido científico, filosófico, o homem trouxe consigo, a partir do seu mérito, do seu empenho, das suas investigações, do seu esforço para buscar esse tipo de conhecimento para a sociedade humana. No entanto, o que Jesus coloca aqui é a verdade de cunho espiritual, que somente essa verdade poderá nos libertar da ignorância espiritual. Então Jesus fixou no rosto a enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina em toda a sua plenitude. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Então, toda essa verdade ao longo da nossa história, ela veio gradualmente junto com a humanidade. Nunca num sentido de ofuscar o indivíduo, de cegar o ser humano. E aí, continuando. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou. Agora Jesus vai narrar aqui uma pequena história. E essa pequena história, ela é carregada de simbologia, repleta de alegoria, que a gente precisa extrair, não só da letra, da leitura, mas extrair o seu sentido espiritual. Então Jesus fala o seguinte: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando socorro divino. Caverna escura, claridade, luz que nunca entrava. Será que essa caverna é um ambiente externo? Ou será que esse ambiente escuro não está justamente dentro de cada um de nós? Que por diversas razões a gente não permite que a claridade possa penetrar no nosso ambiente íntimo. E continua Jesus: declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Então, dentro dessa visão obtusa, dessa cegueira espiritual, o indivíduo, nós nos mantemos sempre nessa atitude de lamentação, de reclamação, e é um sentimento em que a gente exterioriza e a gente é contagiado também por esse tipo de sentimento. Continua Jesus. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo, então, era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências,
que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável. Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele desenvolve essa temática da aflição do ser humano de uma forma exemplar. E ali ele vem esclarecendo que muitas das nossas aflições, se não a grande parte delas, é oriunda, tem as suas causas na vida atual. E, para surpresa de muitos nós, uma pequena parcela desses nossos sofrimentos, dessas nossas dores, aflições ou dificuldades, tem as suas causas em existências pretéritas, em outras oportunidades encarnatórias. O importante, Kardec destaca, é que essa grande parcela está na vida atual, nos nossos deslizes, nas nossas decisões, muitas vezes tomadas de forma impensada, no primeiro momento, sem raciocinar, sem deixar o nosso espírito sereno para tomarmos uma conduta, uma ação. Então, no personagem que representa cada um de nós, nos mantemos diante dessas dificuldades que muitas vezes se apresentam à nossa frente, na nossa existência, como problemas, como percalços, e a gente não consegue compreender aquele momento como uma espécie de oportunidade de crescimento espiritual. E o que a gente faz? A gente não aceita, não temos resignação nenhuma diante dessas situações e nos revoltamos, reclamamos e lamentamos. E aí continua Jesus. Notando nosso Pai que aquele filho formulava súplicas incessantes. Então, assim, são condutas que nos são muito familiares. Diante de qualquer adversidade, nós confrontamos aquela situação, aquele momento, não numa postura serena, tranquila, em que a gente possa realmente analisar a situação e ter uma perspectiva de mais alto nível, para que a gente possa conduzir a nossa vida de uma forma mais adequada, mais apropriada, diante daquele momento. Notando nosso Pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, Deus enviou-lhe a fé, que é uma das 3 virtudes que a gente vai estar dando uma olhadinha aqui, umas pinceladas aqui, uns apontamentos sobre essas questões. Então, Deus, compadecido daquele filho, enviou-lhe a fé. E o que aconteceu? A sublime virtude exortou o indivíduo a confiar no futuro e a persistir na oração. Ainda bem que a gente sempre faz isso, né? A gente confia no futuro e a gente persevera na oração. Então, esse problema não nos diz respeito, ao menos aos espíritos. Não é assim que funciona? Confiar no futuro, fé, persistir na oração. E aí surge a seguinte pergunta: nós acreditamos nos postulados espíritas? Nós acreditamos na revelação espírita? Ou nós sabemos, nós entendemos como uma verdade esses postulados?
Kardec coloca essa crença, essa fidelidade ou essa fé baseada, estruturada em quê? Nas nossas avaliações, raciocínios, na nossa consciência, na nossa dedução a partir desses postulados espíritos. Então, a partir desse conjunto de instruções, de esclarecimento, de informação, nós estruturamos a nossa crença ou o nosso conhecimento. Nós acreditamos que, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol, ou isso é uma certeza comprovada? Não? É uma certeza comprovada. Assim são os postulados espíritas, que gradualmente, a partir de esforços valorosos de diversos indivíduos em diversas áreas do conhecimento humano, vem comprovando esses postulados espíritas. Ou esse conhecimento, ou essa doutrina por si só espírita. Bom, e aí, qual foi a postura do nosso personagem? O infeliz consolou-se de algum modo, mas, a breve tempo, voltou a lamuriar. Nos é familiar essa conduta? E mesmo assim, mesmo diante do conhecimento espírita, nós somos inseguros, titubeamos, muitas vezes essas situações nos se apresentam de uma forma completamente inesperada e inusitada. Daí a importância de darmos o nosso testemunho nesses momentos. Evidentemente que ninguém aqui está querendo fazer uma apologia do sofrimento como característica fundamental para o nosso progresso evolutivo. Absolutamente. Não fomos criados para sofrer. Apenas fazemos as nossas escolhas, as nossas decisões. Sejam elas boas ou não, precisamos nos responsabilizar por essas decisões. E aí o nosso personagem, o Márcio, voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo, e como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe uma outra virtude, a esperança. Quase irmã ou filha da fé, né? A esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida. Então, a esperança tentou abrandar naquele momento o seu sofrimento e dar realmente uma perspectiva de melhora, falando sobre a eternidade, ou melhor, a imortalidade da vida. De que realmente não há sofrimento que perdure para sempre. Em algum momento terá o seu fim. Para isso, rogou-lhe a esperança, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. Calma, serenidade, para que a gente possa tomar as decisões talvez um pouco mais embasado nas nossas avaliações, na nossa análise, de uma forma prudente. Resignação. Mesmo que as nossas decisões e ações ou conduta não surta nenhum efeito aparente ou a curto prazo diante daquela situação, que a gente tenha o que? A aceitação. Que a gente tenha resignação, porque se a gente aceita realmente a existência de um ser supremo,
chamado Deus, Pai, e que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo e infinitamente amoroso, por que Ele faria um filho passar por essa necessidade sem uma razão adequada, apropriada? Será que Ele não está permitindo a todos nós esse momento como um trampolim, uma catapulta para um crescimento, um avanço espiritual? E tudo isso vai resultar nessa fortaleza, nessas energias que muitas vezes nos faltam diante dessas situações e que nós podemos obter através da prece, da oração e da resignação. E continua Jesus na sua narrativa. O pobre, junto à presença da esperança, pareceu melhorar. Contudo, decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não raro, quando nós estamos diante de uma problemática de qualquer ordem, seja física, seja questões profissionais, seja questões sociais, familiares, não importa. Nós nos lembramos, muitas vezes, de pedir socorro, de irmos ao encontro a uma possibilidade de solução para essa nossa problemática. E nesse movimento que a gente faz, indo ao encontro dessa possível solução, nós muitas vezes nos submetemos durante um certo período, no caso aqui, algumas horas, dessa resignação, dessa aceitação, dessa busca por esse ser, por Deus, para que possa nos conceder essas energias, para que a gente possa, se não administrar aquela situação, talvez contornar ou até mesmo superar aquele momento. E aí, quando se apresenta uma pequena melhora dessa situação, desse momento, daquela circunstância, qual é a nossa atitude? A gente foge desse ambiente, que a gente está ali se alimentando, se nutrindo, para as mesmas ações, atitudes equivocadas, para as mesmas condutas autodestruidoras. Então o pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor, mais uma vez, que uma outra virtude o procurasse. Então, a gente pode avaliar aqui nessa pequena narrativa que Deus, Ele possui um estoque inesgotável de oportunidades e de possibilidades para cada um de seus filhos. E todas elas com o objetivo, com a finalidade de soerguer esse indivíduo. Então, Deus lhe enviou a caridade. A nova mensageira acariciou e alimentou. Ou seja, não é isso que a gente estuda aqui no Evangelho, vamos dizer, a tipologia da caridade? Tem um aspecto da caridade moral, acariciou-lhe, e a caridade material, que foi alimentou. Então, assim, não só nós somos favorecidos por qualquer tipo de caridade, um livro amigo que nos vem à mão,
uma palavra de um conhecido, uma palestra espírita que nos faz muitas vezes abrir os olhos ou ter uma orientação ou uma intuição, uma inspiração para uma decisão que a gente tem que tomar, uma conduta, uma ação. Então, por diversas formas, somos beneficiados pelo amor de Deus. Então, a nova mensageira acariciou e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Então, cercado por todo esse carinho, por essa devotação, o indivíduo recebeu essa benesse. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai enviou-lhe mais uma virtude. E essa virtude, trazendo para os nossos dias, essa oportunidade que o indivíduo tem em entrar em contato com as possibilidades que cada um de nós possuímos, possibilidades espirituais, de conhecimento, de discernimento, Deus enviou-lhe a verdade. E o que aconteceu com o nosso personagem? Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Vocês recordam aqui no início da nossa narrativa que ele vivia insulado numa caverna escura, que a luz era difícil penetração naquele ambiente? Então, nessa narrativa aqui, a verdade, ela se fez sentir junto a esse personagem, ao homem, como uma forma de luz, porque ele mesmo vivia em trevas, em escuridão, em total ignorância espiritual. A verdade na história se fez luz. Para a gente aqui, esse ventinho gostoso, muito apropriado aqui para a gente. Muito bem. Então, vamos observar essa simbologia da ignorância com escuridão, o indivíduo insulado nesse ambiente, clamando por socorro, e por diversas oportunidades, Deus gradualmente concedeu as benesses necessárias para que ele pudesse, de uma forma não traumática e suave, sair daquela situação. Mas, diante de tantas recidivas do nosso amigo, no mesmo erro, a providência divina ofereceu-lhe a verdade. E aí a verdade desnudou o nosso personagem e mostrou realmente como ele era. E ele, se vendo como ele era, apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés. E agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. Então ele reclamava tanto, se lamentava tanto daquele ambiente, e que ele, na sua cegueira, se julgava apto, em condições de ser útil, não entendia por que ele vivia naquele ambiente. Então a verdade mostrou para ele o ambiente que ele realmente vivia e que ele havia produzido. E continua Jesus. O pobre tremeu cambaleante, e notando que a verdade serena
e abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e purificar-se. Repetindo, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e purificar-se, ou seja, a verdade não fez o papel que cabia ao indivíduo. Limpar-se e purificar-se. Isso é um empenho, um esforço de cada um de nós. Mas ela estava ali de braços abertos, aguardando ele se aproximar, ele se mobilizar na sua direção. E não é isso que a gente tenta fazer todo dia? Buscar sermos indivíduos melhores e nesse movimento, nessa ginástica, a gente tem que empreender o que? Os nossos esforços. Mas o nosso personagem, o Márcio, o que ele fez? Ele recusou encarar a visitadora, frente a frente, para aprender a limpar-se e purificar-se. E o que ele fez? Deu no pé, fugiu. Espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Um colega, só para ilustrar bem essa atitude, sem nenhum tipo de julgamento nem nada, um colega do trabalho há muitos anos, ele sabia que eu era espírita e sempre mostrou um certo interesse de conhecer a doutrina. Então, de vez em quando, eu comentava com ele algumas coisas. E numa certa ocasião, ele se mostrou interessado em participar de uma reunião pública, de uma palestra. E nessa época eu trabalhava no Rio e durante o almoço nós retornamos a Niterói, pegamos a barca, retornamos a Niterói e ali no EBM tem uma reunião mais ou menos no horário do almoço, tipo, acho que ainda é segunda e quarta, eu não sei se na época foi um desses dias. E nós participamos dessa palestra. E ele ficou embevecido, ele ficou surpreso, ficou encantado com a palestra, com as informações que ele teve, com o conhecimento, com os esclarecimentos. E aí, eu não pude deixar de perguntar se ele havia gostado. E ele falou que havia realmente ficado encantado com as informações que tinham sido explanadas ali. E aí, para arrematar a minha pergunta, eu perguntei se ele iria voltar, se ele pretendia voltar e tal. Ele falou: Márcio, de jeito nenhum. Eu fiquei surpreso, mas como assim? Você não gostou? É muita responsabilidade fazer o que o palestrante falou. Então, essa atitude do nosso personagem reflete muito bem a nossa conduta. Realmente é uma responsabilidade para todos nós, enquanto adeptos ou futuros adeptos do Espiritismo, tentarmos conduzir a nossa vida pautada por esses esclarecimentos. A gente sabe que não é fácil. Evidentemente que a providência divina não espera de nenhum de nós nenhum tipo de transformação para a santidade de um dia para o outro. Mas, por outro lado, também, nem tanto a terra, nem tanto ao mar, por outro lado, também a gente precisa fazer o quê? O nosso esforço. A gente precisa dar o primeiro passo nessa direção, de nos tornarmos melhores. E aí a doutrina espírita se faz presente como esse farol, onde indica o nosso roteiro, indica o caminho que a gente precisa ou deveríamos trilhar.
E aí, segundo a narrativa, e aí vem agora o meio lúcio, que diz, o mestre fez longa pausa e terminou. Então, diante daquele encontro ali de Jesus junto com os discípulos, na casa de Pedro, após a narrativa dessa história, Jesus fez uma pausa e concluiu. Será que Jesus concluiu? E aí ele fala, assim ocorre com a maioria dos homens, perante a realidade. Então Jesus agora fala que a verdade é a realidade. E a realidade espiritual, o mundo espiritual, esse intercâmbio que nós participamos com esses seres do mundo espiritual, não é uma grande realidade nossa? Então, os homens sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno. Então, nos sentimos com todos os direitos de reclamar, de rogar a Deus todo o nosso, aquele petitório que a gente faz todo dia nas nossas orações. A gente nunca se lembra de louvar a Deus, a natureza, agradecer a divindade. A nossa lista de petitórios, aproveitando a Black Friday aí agora, é quase que infinita. E aí Jesus fala, sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam, nós gritamos, fortemente implorando o quê? A ajuda celestial. E muitas vezes a gente esquece que determinada conduta que a gente assume, determinada decisão que a gente toma, vai resultar em consequências. Muitas vezes, como estamos nesse processo de aprendizado, como estamos aprendendo a viver conforme um cristão, um espírita, muitas vezes nós cometemos deslizes, nós erramos, nós caímos, totalmente compreensível. Mas a gente não se dá conta de que nessas decisões que tomamos, muitas vezes incoerentes, descasadas desses ensinamentos aqui, vão resultar em sofrimento, ou melhor, em aprendizado. E quando chega o aprendizado, a gente não se dá conta dessa realidade e gritamos, rogamos a Deus que nos ajude. Enquanto amparados pela fé, nós, amparados pela fé, esperança ou pela caridade, como a gente age diante da vida? A gente consola-se e se desconsola. A gente crê e descrê. Será que isso existe mesmo? Será que os espíritos estão realmente imbuídos em me ajudar na medida em que eu ofereço todas as condições propícias para isso? Aí começa a vir as dúvidas da nossa insegurança, falta de fé, falta de esperança. Então, tímidos e irritadiços, ficamos hesitantes, nos tornamos hesitosos. Será que realmente todo esse conhecimento que estou adquirindo, realmente isso faz sentido para a minha vida? Será que a doutrina espírita não é uma grande falácia? E aí começam essas indagações diante da nossa própria pequenez. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, dos homens, diante de nós, revelando-lhes a condição em que se encontram, então quando a gente começa a ter a oportunidade de conhecer um pouquinho o Espiritismo, arranhar um pouquinho os ensinamentos, os postulados, começamos a
lançar uma lupa na nossa intimidade, nas nossas ações. E aí, não raro, a gente se envergonha, a gente vê que a gente está cometendo uma série de deslizes. E diante desse choque de realidade, sem efeito verbalístico, esse choque de realidade, muitos de nós viramos as costas e fugimos. E aí, revelando-lhes a condição em que se encontram, em que nos encontramos, costumamos fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, ou seja, em busca das mesmas atitudes, do mesmo comportamento que a gente adota não só na vida atual, mas atitudes que a gente vem empreendendo talvez há séculos, há milênios, dentro dos quais, desses ambientes tenebrosos, possamos cultivar a nossa ilusão. Essa oportunidade que nós estamos tendo nessa vida atual, talvez, quem sabe, muitos de nós estamos revendo esses conceitos, mas enfim, essa oportunidade atual de entrar em contato com esse conhecimento que pode e deve nortear a nossa vida como uma espécie de roteiro ou uma bússola, é uma oportunidade santa, bendita, que Deus está propiciando a cada um de nós para que a gente realmente reprograme, que a gente faça um balanço da nossa vida, a fim de que a gente possa reconduzi-la aos trilhos que nos levarão, sem dúvida alguma, à felicidade, à alegria, à paz de espírito. Então, essa narrativa, essa história que nós selecionamos hoje aqui, no nosso entendimento, ilustra muito bem esse nosso, talvez, primeiro contato com a doutrina espírita, muitos de nós, e que diante desse farol que acende a nossa visão, que a gente não saia desesperado ou inseguros da nossa real condição de espírito inferior e que a gente comece a postular ou a traçar metas muito difíceis para serem alcançadas. Não, absolutamente. A doutrina espírita é essa amiga, essa irmã que nos dá a mão para que a gente possa trilhar juntos esse caminho, essa trajetória rumo ao nosso progresso espiritual. Meus amigos, esse era a nossa proposta de hoje aqui, desses apontamentos muito ligeiros em torno dessa pequena, grande obra que recomendo a todos nós que possamos ler, reler e, acima de tudo, estudar os conceitos que aqui estão. São histórias pequenas, fáceis de entendimento, mas que possuem um teor moral, um teor de instrução, de esclarecimento muito grande para cada um de nós. Novamente agradecemos a oportunidade de retornarmos a essa casa e compartilhar com vocês esses apontamentos aqui em torno da presença, ou melhor, da participação da doutrina espírita, do papel da doutrina espírita nas vidas de cada um de nós. Com a aproximação do Natal, em que a atmosfera da Terra, ao menos nessa época, ela se modifica um pouquinho, fica aqui os nossos votos de paz, de felicidade, de alegria a todos vocês, a todos os seus núcleos familiares que aqui estão representados por vocês, e que recebam
do Núcleo Espírita Chico Xavier. Um abraço caloroso e carinhoso. Muita paz a todos.